Bom, primeiro ano, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre encontro de objetos, tá? Uma das vantagens de estudar movimento uniforme ou movimento retilíneo uniforme é o estudo de encontro de objetos. Então, a gente pode utilizar o conhecimento de movimento uniforme e da função horária da posição, os gráficos de posição, para determinar em que posição os objetos se encontraram, em que instante eles se encontraram. Essa parte desse estudo é muito utilizada em perícias, principalmente de grandes acidentes, tá? Os peritos, né, consideram aí os automóveis, os veículos envolvidos no acidente como objetos que estivessem em movimento retilíneo uniforme e eles fazem aí uma previsão de velocidade desses objetos, porque eles sabem a distância de frenagem, o tempo de frenagem, né, se teve câmeras por ali, ou se não teve câmeras, eles conseguem obter informações de velocidade de encontro desses objetos a partir do registro dentro do computador de bordo do veículo. Mas enfim, hoje a gente vai falar aí sobre encontro de objetos, só que considerando um probleminha, né, que é o exemplo 9 que está no material de vocês, tá? Bom, vamos lá. O que diz o exemplo 9, né? O exemplo 9 diz que a gente tem um esquema onde eu tenho o veículo A, que aqui está em rosa, e o veículo B. E ele dá algumas informações pra gente na imagem lá. Então, o veículo A ele tem velocidade de 7 metros por segundo e ele parte da posição 14 metros. O veículo B está com velocidade de 10 metros por segundo e parte da posição 20 metros. E pede para a gente responder algumas perguntinhas. Então, a primeira perguntinha é para escrever a função da posição do veículo. Qual que é a função da posição, né? Lembrando, posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Essa é a função, ou equação horária da posição, ou função horária da posição, ou equação da posição. Ela tem diversos nomes, mas ela significa a mesma coisa. Função da posição, função horária da posição, equação da posição, tá? Então, eu quero escrever essa equação tanto para o veículo A quanto para o veículo B. Bom, o que a gente tem que considerar nesse esquema, né? Tá vendo que esses dois veículos, eles partem de posições diferentes. E tem um marco aqui, né? Que é o marco zero, ou seja, o nosso referencial. A gente já falou de referencial antes, mas agora ele é muito importante, porque ele vai dizer qual é o veículo que parte da região onde a minha trajetória vai ter valores crescentes e qual é o veículo que vai partir da posição da região da trajetória onde eu tenho valores decrescentes. Aqui o veículo A parte da região onde os valores são crescentes e o veículo B parte da região onde os valores são decrescentes. Primeiro ano, eu vou orientar essa trajetória, tá? Eu vou dizer que, ó, a partir dessa flechinha aqui, nessa direção, os valores são positivos. Então, do zero à direita, os valores serão positivos. Para o zero à esquerda, os valores serão negativos. Antes a gente não se preocupava muito com o referencial, mas agora ele é muito importante. Bom, vamos lá. A função horária da posição para o corpo A. Então, vamos lá. Posição do A. Função da posição do A. Função da posição. Da onde que esse objeto está partindo? Qual é a posição inicial do A? 14. Então, a gente vai substituir o valor 14 no S0. Olha só, esse objeto A, ele tem movimento no sentido contrário da orientação que a gente estabeleceu. Se é sentido contrário, o movimento é retrógrado, então negativo na velocidade. Qual que é o valor da velocidade? 7 vezes o tempo. Bom, professora, eu preciso substituir o tempo? Não, por quê? Não pode substituir tempo, tá? Não quando a gente está escrevendo a função, porque eu quero uma variável, que é a posição, em função de outra variável, que é o tempo. É como se eu quisesse y dependendo de x, só que aqui eu tenho posição s dependendo do tempo, t, ok? Para posição do b, função do b. Da onde que esse veículo está partindo? Ele está à esquerda do marco zero, então os valores são negativos e a posição vale menos 20.
o movimento dele coincide com a orientação que a gente estabeleceu para a trajetória. Então, o movimento é progressivo, então a gente escreve mais 10 vezes o tempo. Tá aí a primeira questão, letra A. A letra B pede para determinar um instante de encontro dos dois corpos. Então, vamos lá. Letra B. Qual que é o momento, tempo, que esses dois corpos vão se encontrar? Então, eles partem de posições diferentes aqui, ó, e em determinado momento eles vão se encontrar. A gente quer saber qual que é o instante de tempo que eles vão se encontrar. Como que a gente vai fazer isso? Vocês concordam comigo que no momento de encontro a posição dos dois é igual? Se a posição dos dois é igual, a posição do A vai ser igual à posição do B. Olha só, eu tenho uma equação que tem posição dependendo do tempo. Se eu igualo as posições, eu vou ficar só com o tempo. Olha o que vai acontecer se eu substituir, né? 14 menos 7 vezes o tempo é igual a menos 20 mais 10 vezes o tempo. Substituir a função no lugar dessa igualdade que a gente escreveu. Agora a gente tem que separar. Tudo que tem número acompanhado de letrinha vai para o lado esquerdo da igualdade, tudo que tem só número vai para o outro lado, para o lado direito. Então, ó, o que tem número e letrinha aqui? Eu vou pintar de duas cores de canetas diferentes, tá? Número acompanhado de letrinha, então sinal junto, né? Número acompanhado de letrinha, tá? Esses dois valores vão ter que ficar do lado esquerdo. Somente número, vão ficar do lado direito. Então, fazendo a troca desses valores, vamos lá. No lado esquerdo, eu vou ficar com menos 7 vezes o tempo. O valor que está aqui, ó, positivo do lado direito, vai passar negativo. Menos 10 vezes o tempo. É igual. Menos 20, que já estava do lado direito. O 14, que estava positivo do lado esquerdo, passa negativo. Menos 14. Agora, a gente arruma, né? Menos 7 vezes o tempo, menos 10 vezes o tempo, vai dar menos 17 vezes o tempo. É igual. Menos 20 menos 14, menos 34. Esse menos 17 está multiplicando o tempo. Deixa o tempo sozinho, como ele está multiplicando, passa dividindo. É igual, a menos 34 dividido por menos 17. Gente, regrinha de sinal, tá? Menos com menos vai dar mais. Então, o tempo vai ser igual a mais 34 dividido por 17, 2. Como a velocidade está medida em metro por segundo, a unidade do tempo aqui é segundo, esse valor vai ser em segundos. Desconfiem se as continhas de vocês dão um valor de tempo negativo, tá? Tem alguma coisa errada, então tem que voltar e rever o que vocês fizeram. Tá aqui, ó. Depois de 2 segundos que se inicia esse movimento, esses objetos vão se encontrar. Letra C. Na letra C, pergunta qual a posição de encontro dos móveis. Então, a gente calculou o instante que eles se encontram. Eu posso pegar esse valor do tempo e substituir em uma das duas equações de posição, que a gente vai obter aí a posição de encontro. Por quê? A gente sabe que no momento do encontro, a posição do A vai ser igual à posição do B. Então, eu vou pegar a função da posição do A. A é igual a 14 menos 7 vezes o tempo. Eu vou substituir no lugar do tempo esse valor aqui, 2. A posição do A é igual a 14 menos 7 vezes 2. Primeira multiplicação, né? A posição do A é igual a 14 menos 7 vezes 2, 14. A posição do A é igual a 0 metros.
Professora, sempre vai dar que os dois objetos vão se encontrar no ponto zero ou no referencial? Nem sempre. Eles podem se encontrar em qualquer outra posição da trajetória, tá? Bom, vamos tirar a prova real para ver se realmente é isso? Eu vou tirar a prova real substituindo o valor 2 na outra equação, tá? Não precisa, não tem necessidade, mas é só para mostrar para vocês. Vamos lá. A posição do B, então, é igual a menos 20 mais 10 vezes 2. A posição do B é igual a menos 20 mais 10 vezes 2, 20. A posição do B é igual a 0 metros. Olha só, prova real, tá aí. Esses dois valores têm que dar igual, porque é um encontro dos objetos. Tchau!